Ninguém esperava que o primeiro Divertidamente fosse ser o que foi. Ninguém viu aquilo chegando. Quando aquele filme estreou nos cinemas, a Pixar estava passando por uma crise criativa tão evidente que nem o maior fã dos trabalhos da Pixar vai ser capaz de negar. Foi naquele período, por exemplo, que começaram a surgir alguns tropeços inexplicáveis que a Pixar nunca tinha cometido, como por exemplo Carros 2, que é até hoje o pior de todos os filmes produzidos pela Pixar. O Valente e o Universidade de Monstros, eles são bacaninhas, mas também, nem de longe eles lembram a grandeza das obras-primas que a Pixar fazia alguns anos antes. Com isso, o primeiro Divertidamente surgiu como uma grata surpresa. Ele se revelou o filme tematicamente mais ambicioso que a Pixar já tinha feito até então, junto com Wall-E, é claro. E eu tenho que dizer, poucos filmes me fizeram chorar tanto quanto os minutos finais daquele filme lá. Ele rivaliza com o final do Toy Story 3 nesse sentido. Pois bem, passados 9 anos desde aquele filme, é um alívio perceber que esse Divertidamente 2 aqui se revela uma continuação muito digna daquele filme lá. E ele leva a imaginação e as discussões propostas por aquele filme para caminhos novos e sempre muito eficientes. Mas antes de falar de Divertidamente 2, aquele aviso de sempre. Se você já tá por aqui, aproveita e curte esse vídeo aqui embaixo e se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. E aproveitando, um assunto seríssimo que obviamente eu não posso deixar passar, que é, não se esqueça de checar aqui na descrição desse vídeo 2 links que eu tô deixando, um da Agência Brasil e o outro do SOS Rio Grande do Sul, pra você poder dar uma olhada e algumas maneiras de ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que infelizmente, como vocês todos já sabem, estão precisando de muita ajuda nesse momento. Eles estão passando por uma tragédia sem precedentes na história do país, e como eu já falei em vários outros vídeos aí nos últimos tempos, é uma tragédia que a gente não pode simplesmente ignorar e fingir que não é com a gente. E vamos todo mundo fazer a nossa parte aqui pra ajudar o povo do Rio Grande do Sul nesse momento tão difícil, beleza? Vamos lá então, voltar pro assunto desse vídeo aqui, que é Divertidamente 2. O Divertidamente 2, ele marca a estreia do Kelsey Mann na direção de longas metragens, né? Ele já tinha dirigido um curta antes, mas longa mesmo, esse aqui é o primeiro filme dele, e é um filme que já começa tomando uma decisão muito eficaz ao escolher se situar um certo tempinho depois dos eventos do primeiro filme. Se antes a Riley, que é aquela menina que a gente acompanha as emoções dentro da cabeça dela, ela tinha 11 anos de idade, ela tava enfrentando o drama de mudar de escola, mudar de cidade e entrar pra uma nova escola e lidar com essa vida nova, aqui no Divertidamente 2, ela já é uma adolescente de 13 anos que tá prestes a entrar no ensino médio e que ela tá buscando se enturmar com as alunas mais populares daquela classe. Ou seja, a mentalidade e a forma de agir e reagir da menina, obviamente passam por uma transformação muito drástica, que é uma transformação também conhecida como puberdade. Assim, os comandos dos sentimentos na cabeça da Riley, numa sacada brilhante do roteiro, eles se tornam muito mais excessivos. Como se qualquer toque da alegria, da tristeza, da raiva, da nojinho e do medo na mesa de controle ali fosse desencadear a variação mais extrapolada, mais exagerada de cada reação. E é essa dificuldade que as velhas emoções têm de lidar com essa nova fase da garota que exige a chegada de novos membros para poder manejá-la melhor. A inveja, o tédio, a vergonha e, é claro, a ansiedade. Tem também a nostalgia, mas ela fica ali quietinha no canto dela. Mas o que as 5 emoções originais não estavam esperando é que a ansiedade fosse conspirar para poder expulsar elas todas da sala de controle e tacar elas, arremessar elas lá nos confins da mente da Riley, para poder manejar ela sozinha. E é claro que o trabalho feito pela ansiedade resulta num desastre que só piora a vida da garota, e com isso obriga as 5 emoções já conhecidas a terem que correr contra o tempo para poder voltar lá pra sala de controle, pro centro operacional. O Divertidamente 2 é um filme que volta a criar um universo, um mundo que impressiona pela imaginação e pela riqueza das suas ideias, e é um filme que, a exemplo do seu antecessor, ele é um espetáculo visual que se mostra sempre muito inventivo na maneira como ele materializa, entre aspas, certos conceitos abstratos ou da psicologia, puramente psicológicos, e ele introduz criações inéditas que revelam nuances novas sobre a mente da Riley. Afinal, entre um filme e outro, a Riley cresceu e com isso, o espaço para novidades ali na cabeça dela só aflorou. Umas criações são um pouquinho mais literais, como por exemplo, a chuva de ideias, né, a brainstorm, que surge em dado momento ali, é literalmente uma tempestade de ideias. Uma tempestade de lâmpadas caindo do céu e cada uma delas representa uma ideia em potencial. Já outras são mais elaboradas, como por exemplo, aquela ilhazinha que reúne as várias convicções / certezas da Riley, que compõem a persona dela, o jeito de ser dela, que são convicções que aparecem suspensas por cabos iluminados e elas criam um ambiente que parece até Pandora à noite, né, a terra do Avatar do James Cameron. Mas eu acho que a sacada mais divertida do filme talvez seja a de retratar as fofocas que chegam pra Riley através de jornais. E eles equiparam com isso os fofoqueiros aos jornalistas. Nada mais apropriado, né? Agora, a maior novidade do Divertidamente 2 mesmo é a figura da ansiedade, que é retratada por esse filme com uma maturidade, com uma densidade que são realmente dignas de aplausos. O curioso é que, ao contrário do que acontecia com a tristeza lá no filme anterior, né, a tristeza, ela nunca era retratada por aquele filme como uma vilã, ela nunca era vilanizada por aquele filme, mesmo que isso fosse muito fácil de acontecer lá naquele filme lá. Aqui nesse filme de agora, a ansiedade, ela é retratada claramente como a antagonista da trama. Ela é um problema que tem que ser
detido e contido pelos outros personagens. E isso, a princípio, pode parecer uma coisa meio maniqueísta demais. Só que, parando pra pensar bem, isso não é uma escolha ruim do filme. Ao contrário, ela é uma escolha que faz todo sentido. Por quê? Porque, ao contrário da tristeza, que é uma emoção básica do nosso funcionamento e que tá com a gente desde o princípio, a ansiedade é uma coisa que vem do nada e que ela começa a passar por cima de tudo, aparentemente com um propósito que, se não é bom, pelo menos parece compreensível aos olhos da ansiedade. E ela pode até ser bem intencionada nele, que é o propósito de ajudar a antecipar certas situações ruins que podem acontecer a Riley, a fim de preservar a Riley dessas coisas ruins, a fim de impedir que essas coisas ruins afetem a Riley. E nesse aspecto, eu acho ótimo que o filme consiga posicionar a ansiedade como antagonista da história sem transformar ela numa vilã, numa figura má. Ao contrário, o filme ele deixa muito claro que, no fim das contas, a ansiedade realmente se importa com a Riley, ela legitimamente deseja o melhor pra ela. Só que o problema, e aqui vem alguns detalhes do desenvolvimento da trama que não são exatamente spoilers, mas talvez seja legal você que ainda não viu o filme pular pra esse minuto aqui que tá aparecendo aqui na tela, a fim de evitar ter surpresas estragadas. O problema, voltando, é que a ansiedade, tanto o sentimento quanto o personagem desse filme aqui, ela nunca tem soluções concretas para as projeções terríveis que ela levanta. E com isso, é natural que ela termine apenas quebrando a Riley ainda mais e criando convicções novas e distorcidas que servem apenas pra destruir o pouco de autoconfiança que ainda restava naquela garota. E assim, a melhor decisão que esse filme aqui poderia tomar é a de lembrar que a ansiedade, no fim das contas, ela nada mais é do que um acúmulo de suposições ruins, de ICs. E é justamente por isso que eu acho fabuloso que, num dado momento da história ali, a forma que a alegria encontra de tentar combater a ansiedade é apenas gritando hipóteses boas de coisas boas que podem acontecer com a Riley. E esse empilhamento de receios, um em cima do outro, vai crescendo e vai aumentando e vai acelerando até atingir um clímax que é digno dos melhores momentos da Pixar. E além disso, o Divertidamente 2 é um filme que tem um ritmo muito bom, ele consegue equilibrar muito bem os aspectos dramáticos e os aspectos cômicos da narrativa, dessa vez dando um pouquinho mais de espaço ao bom humor, e ele vai criando momentos que são genuinamente muito engraçados, que vêm das naturezas e das personalidades de cada personagem, como por exemplo, aquele momento em que um certo personagem saído de um videogame tenta caminhar por um cenário que acaba soando travado demais por causa dos bugs e dos lags que ele tem. E no fim das contas, o Divertidamente 2 é um filme que consegue manter a narrativa sempre em movimento e sempre muito inspirada a cada novidade que ele apresenta, mesmo que, aqui e ali, o desenvolvimento da trama em si careça de frescor, e o roteiro, escrito pela Megla Fove e pelo Dave Holstein, não tenha a mínima parcimônia em reaproveitar certos elementos do original, como toda a jornada das emoções tendo que correr contra o tempo pra poder voltar lá pra sala de controle. Aliás, narrativas de voltas pra casa são recorrentes na Pixar, e até mesmo um certo personagem fofinho esquecido lá nos confins da mente da Riley, que inclusive ele resgata as emoções ali num momento muito similar àquele lá do primeiro filme, em que o Bing Bong ajuda a alegria a escapar de um desfiladeiro. Dito isso, sempre que o Divertidamente 2 parece meio familiar e meio derivativo demais, logo surge na tela um conceito absolutamente contagiante na sua criatividade. Eu gosto também de como esse filme consegue ilustrar o amadurecimento das personagens, por exemplo, a relação entre a alegria e a tristeza, em especial. Nesse filme aqui, elas já estão numa relação em perfeita sintonia desde o início, porque aquela relação turbulenta que elas tinham entre elas duas já foi resolvida logo no final do primeiro filme. E o filme também consegue encontrar elos muito interessantes e muito coesos nas interações entre as velhas emoções e as novas. Faz todo sentido, por exemplo, que a tristeza crie e ganhe uma intimidade maior e mais rapidamente com a vergonha, porque as duas, né, elas têm mais coisa em comum. E com isso, o Divertidamente 2 é uma continuação que expande o universo do original à medida que melhor entende e melhor compreende os seus personagens e os sentimentos desses personagens. Não é uma obra-prima que nem o filme de 2015, é verdade, mas... e daí? Nem precisava ser. Gostei muito desse Divertidamente 2. Agora, só antes de encerrar o vídeo, um pequeno parênteses aqui que eu preciso fazer. Eu assisti ao filme dublado, né, porque a cabine assim o foi. E a dublagem desse filme aqui, ela tem umas coisinhas que me encheram o saco, pra falar a verdade. Em especial, o hábito que a tradução tem de incluir o tempo todo referências a memes e a gírias do momento, sem parar, não poderia ser mais irritante. Uma vez aqui e outra ali, ok, até vai. O personagem do Tédio, por exemplo, dizer que uma coisa é muito cringe, ok, beleza. Até faz sentido de acordo com a personalidade daquele personagem específico, por mais que toda essa trend, todo esse hype dessa discussão entre geração Z, boomers e millennials e cringe e tal, seja uma coisa que já passou já tem uns 2, 3 anos. Mas de um modo geral, a dublagem abusa desse vocabulário interneteiro a ponto de tornar ele insuportável, porque é uma coisa que distrai, que chama a atenção pra si mesma em vez de ajudar a colorir o quadro geral. E o cúmulo disso mesmo é numa hora que a raiva fala, arrasta pra cima, tipo, num momento que nada tem a ver e que soa completamente forçado, porque simplesmente não parece ser uma coisa que aquele personagem ali, com seu jeitão particular, tenderia a dizer. Enfim, hashtag chateado.
É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Divertidamente 2, diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, e é isso, um grande abraço e até a próxima.